Olá, pessoal que está chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu tô aqui aguardando o Dr. Nelson. Assim que ele entrar, a gente já começa o nosso papo. E eu vou adicionar aqui um comentário sobre o tema, né? E vou fixar ele para quem entrar depois, tá bom? Deixa eu só adicionar aqui. Sejam muito bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui na nossa semana do parto humanizado, né? Semana municipal do parto humanizado. Equipe multidisciplinar. Esse é o tema de hoje, tá, pessoal? Então, eu marquei o comentário ali para quem entrar depois. Oi, Char, tudo bom? Olá, meninas do Bem Gestar. Olá, meninas do Gesta. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu só tô aguardando o Dr. Nelson entrar. Enquanto ele vem, eu vou me apresentando para vocês. Eu sou a Renata, sou doula há 2 anos, sou integrante do grupo de doulas Bem Gestar e também membro da Associação de Doulas de Cascavel, né? E essa semana, então, é a Semana Municipal do Parto Humanizado. E essas lives que estão acontecendo desde segunda-feira, elas vêm nesse projeto para trazer informação para as gestantes que estão buscando a informação e que estão se trabalhando para o parto, estão se informando para o parto. E nesse momento a gente tem, essa é a maneira que a gente tem, né, de trazer para vocês informação online, se adaptando à situação atual, né? Então, sejam todos bem-vindos. E se vocês tiverem dúvidas sobre o tema equipe multidisciplinar, deixa pra gente nos comentários aqui, que as dúvidas que eu conseguir responder que a gente, né, que o Dr. Nelson conseguir responder dentro da live, a gente vai respondendo dentro do tempo, né? Se não, depois a gente manda no direct, ou vocês podem mandar no direct pra gente aqui no Gesta Cascavel e a gente vai respondendo pra vocês, tá bom? Eu ponho uma caixinha lá nos meus stories, inclusive, e trouxe de lá várias perguntas que a gente vai responder também. Então, talvez a dúvida de vocês já vai ser respondida pelas questões que já estão separadas aqui. Mas mesmo assim, não fique com dúvida, deixa pra gente o seu comentário aí com a perguntinha ou também lá no nosso direct. Sejam todos bem-vindos. Oi, Fer, tudo bem? Tô vendo que tem bastante gente aderindo. Vão deixando os comentários aí, vão falando o que vocês estão achando da Semana do Parto Humanizado. Estão gostando das lives, estão gostando dos temas. Vai colocando aqui pra mim. E a gente vai aguardando o Dr. Nelson enquanto isso, tá? O Dr. Nelson é obstetra aqui de Cascavel. Para quem ainda não conhece, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho mais do trabalho dele para vocês, né? E eu acho que para adiantar, a gente pode ir batendo um papo aí. Deixa eu dar oi para quem tá me dando um oi aqui. Oi, Cá, tudo bem? E assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou alguma coisa que a gente falar que ficar ali meio, né? Olha, não entendi sobre isso. Vai colocando aqui pra gente nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Que bacana, tem bastante gente entrando. Sejam todos bem-vindos, quem ainda não falei. Tudo ótimo, Fer, e você? É, né? Tá aí esperando o baby, tem que se preparar, né? Tem que ficar sabendo de tudo. Buscar bastante informação, né? Que bacana. Kathleen, tudo bem, Kathleen? Saudade. Então é isso, gente. Equipe multidisciplinar é o nosso tema de hoje. Já vão aí pensando o que é que vocês querem saber. O Dr. Nelson chegou ali. Deixa eu aceitar ele aqui. Agora a gente vai aguardar ele entrando para a gente continuar o nosso papo. Olá, Dr. Nelson, tudo Olá, bem? tudo bem? Como é que estamos? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo. Que bom. Estamos aqui já com bastante gente assistindo a gente, bastante procura, bastante perguntas. Uhum. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas hoje. Isso mesmo. Então, vou convidar o senhor para se apresentar. O senhor não, né? Porque é um jovem rapaz. Você, doutor Nelson, para se apresentar para o pessoal, para quem ainda não conhece, né? Falar um pouquinho do seu trabalho. E daí a gente começa com as perguntas depois aqui sobre o tema, né?
Aham. Então, meu nome é Nelson Fabiano Crespo Sabadim, eu tenho 35 anos, e eu trabalho como gineco-obstetra já há 7 anos. Eu me formei no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, fiz a residência também em Passo Fundo, depois fiquei um tempo em Erechim. Faz um ano, praticamente, que eu estou aqui em Cascavel de novo. Eu sou natural de Cascavel. E desde que eu me formei e trabalhei, eu trabalhei sempre focando na humanização. Comecei a estudar sobre isso e tudo, e tentei prestar sempre uma assistência humanizada para todas as gestantes que me procuravam, ou até nos plantões quando eu fazia. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Sou noivo e estamos aí hoje, na semana do parto humanizado. Beijo para Kelly. Então, doutor Nelson, nosso tema então hoje é equipe multidisciplinar, né? Então é um tema assim que para poucas pessoas, para algumas pessoas já é bem, né, conhecido e já sabe do que se trata esse termo, né? Mas a gente veio trazer um pouquinho mais então informações sobre esse termo. E aí eu montei aquele, né, umas perguntinhas ali para a gente ir direcionando o assunto e anotei algumas que as meninas, as mulheres mandaram também no Instagram, na caixinha, e já disponibilizei ali para elas perguntarem mais também nos comentários, né? Então a Claro. primeira pergunta, né, que a gente colocou lá para a gente nortear um pouquinho é o que é uma equipe multidisciplinar, né? Afinal de contas, né? Multidisciplinar, multiprofissionais, né? Como que se forma essa equipe, né? A gente tem que pensar que uma equipe multidisciplinar se forma desde o pré-natal. Então, o que seria um pré-natal ideal, né? O que seria uma multidisciplinaridade ideal para uma gestante? A presença da nutricionista, da fisioterapia pélvica, do médico, da doula, da enfermeira obstétrica e do pediatra, né? Dentro disso, poderia até se colocar um educador físico, dependendo do desejo da paciente. Então, equipe multidisciplinar é uma gestante que vai estar sendo orientada desde a sua alimentação, o exercício físico, preparação do períneo, preparação de mamas e do trabalho de parto, e uma assistência colocando sempre a gestante em primeiro plano. Ela que vai escolher todas as ações. Então, a equipe multidisciplinar é isso, são vários profissionais prestando um atendimento coordenado para uma gestante. E então, doutor, tem uma pergunta que veio, que é como que se forma a equipe multidisciplinar para um parto hospitalar e para um parto domiciliar, né? Sim. Como que quem são os profissionais que formam essa equipe, primeiro, né, já foi dito ali, mas em cada situação, né? O pré-natal, a enfermeira obstétrica, ela está habilitada a realizar um pré-natal de baixo risco, mas sempre é importante Uhum, você ter um médico, ter um backup, manter as consultas com o médico, mesmo sendo baixo risco, né? exato. O Uhum, parto domiciliar ele é formado do seu médico. O médico não vai atender no domicílio, mas sim vai ter aquela função de backup. Por exemplo, se você precisa do plano B, o médico vai estar sabendo. Precisa de uhum, duas enfermeiras obstétricas, uma para a mãe e uma para o nenê, a doula e o pediatra de backup também. É importante, mesmo que o médico e o pediatra não vão no domicílio, eles sejam backup, eles saibam o que está acontecendo, né? exato. Mesmo a taxa de transferência sendo baixa, é importante que se tenha um backup, né? Sim. Para quê? Para que a gente contemple tanto o plano A, quanto o plano B, quanto o plano C, e assim vai, né? Do plano de parto. Uhum, uhum. Então, aqui assim, a gente deixou anotadinho ali para mais ou menos resumir a função de cada profissional, né? Sim, Dentro do nosso conhecimento, né? Como profissional que é da área de educação física ou fisioterapeuta pélvico, né? De uma forma mais resumida, né? Para a gente entender um pouquinho o papel de cada um, então, claro. dentro dessa equipe, né? Desse atendimento, né? Uhum. O doutor quer começar? É,
vou começar pelo meu trabalho, que é o obstetra, né? Qual que é a função do obstetra? O obstetra ele tem a função de orientação, realização de pré-natal, né? O início do pré-natal, o quanto antes melhor, né? Ainda no primeiro trimestre, início de primeiro trimestre. Nunca se existe uma alta de pré-natal. Então, mesmo que você faça o pré-natal na rede pública, é importante consultas periódicas, né? E o obstetra ele vai ser o responsável da equipe na parte de condutas de intervenção. Por exemplo, uma cesariana, né? A gente vai discutir com a equipe, vai ver o que está acontecendo e a indicação vem do obstetra, né? Olha, nessa fase, a indicação de cesariana é essa. O obstetra também ele é muito importante no momento do backup, quando o parto domiciliar passa para o plano B e às vezes tem que ser terminado dentro do hospital. Às vezes Uhum. uma indução com ocitocina, às vezes algo que aconteceu até desejo materno de passar do parto domiciliar para o parto hospitalar, o obstetra vai acompanhar e vai fazer as condutas durante o trabalho de parto. Então, essa é a função do obstetra. Qual que é a função da enfermeira obstetra? Da enfermeira obstetra é uma função assistencial. Ela tem ela pode fazer o parto de baixo risco, né? Ela pode fazer toda aquela parte de assistência do trabalho de parto e pré-natal, verificar BCF, fazer toque vaginal, tudo isso daí, o acompanhamento, a assistência ao parto, né? E fazer ultimar o parto e também o atendimento de um RN de baixo risco. A doula. Qual que é a função da doula? A doula ela tem uma função tanto emocional quanto de orientação. A doula que vai advogar para aquela mãe e aquele marido, né? Ela que vai explicar, vai orientar posicionamento, vai acalmar. Então, tudo isso daí. Por isso que é a importância de cada um saber o seu papel na equipe, né? Sempre lembrando que a doula, né, ela não faz parto, a doula ela não vê BCF, a doula ela não tem uma função de assistência, uma função mais de suporte, que é diferente de assistência. Uhum. Uhum. Então, seria essa a função da equipe do parto. Aí, se tu colocar da outra parte, a parte de fisioterapia pélvica, que é essencial para resultado, para laceração, para a propriocepção no momento do período expulsivo. Ela começa com 16 semanas, você faz exercícios, tudo, e ela vai ter essa função de preparação do períneo. Sim. A nutricionista para alimentação, prevenção de diabetes gestacional, hipertensão, e o educador físico, para quem desejar, ele tem a função de manter a atividade física dessa gestante, manter essa gestante saudável. Então, tu Em viu que a gente movimento. utiliza vários profissionais para que tenham assistência de melhor padrão para o Completo. gestante. Ali a Charlize comentou, né? Um não substitui o outro, né? Todos são importantes e com papel diferente, né? Sem Então é bem isso dúvida. mesmo. E dessa forma fica claro para o pessoal que está aí, né, começando a se preparar, né, para já começar a pensar em quem que vai poder escolher, quem que vai poder trazer. E aí vem uma pergunta que a gente sabe que, né, nesse momento atual a gente precisa discutir sobre isso, que é durante o período de pandemia, né, como esses profissionais podem atuar no parque hospitalar e o domiciliar, né? A gente sabe que tem toda a questão, tirando toda a questão do cuidado com, né, a transmissão, enfim, mas como que eles vão poder atuar de forma mais efetiva quando podem e quando não podem entrar nas instituições ou, né, enfim. Esse período de pandemia, ele modificou algumas situações, né? Sempre tem que saber como que está trabalhando cada instituição, né? Cada instituição trabalha de maneira diferente. Algumas instituições hoje diminuiu a presença de
pessoas transitando dentro da instituição. Então, muitas instituições aqui de Cascavel não estão liberando nem doula, nem enfermeira obstétrica, nada, né? Nem fotógrafa. Por que que se faz isso? Como o hospital é um ambiente que mais vai ter contágio, quanto menos pessoas transitar pelo ambiente hospitalar, menos chance do vírus, quem tiver o vírus que está no hospital, sair. Uhum. Né? Eu acho que isso mais os hospitais que têm uma porta aberta, que têm um pronto atendimento, estão com essas ações. Alguns outros hospitais, isso tem que se ver de instituição para instituição, está liberando, desde que se respeite o uso de máscara, uso do álcool gel, tudo isso daí. É muito complicado, na época de pandemia, assistir parto, porque eu vejo muito o nascimento como um acolhimento. Você abraçar, você olhar, o olhar. Então, a gente. Contato. O contato é contato, parto é É contato, é total. você Uhum. abraçar. Então, nesse momento, a gente. Uma máscara, às vezes, te afasta um pouco, né? Já. Mas é a fase que a gente tem que estar vivendo, a gente tem que se cuidar. E sempre assim, muitas vezes para vocês, para a enfermeira obstétrica, a consultoria de amamentação, a consultoria ali, as consultas antes do parto, que se cria um vínculo, Uhum. deve estar muito difícil também, fazendo às vezes via teleconferência, ou por live, ou por qualquer situação. Então, essa fase, eu espero que fique tudo bem, é necessário que a gente tenha essas restrições. Se tiver qualquer contato, pessoas que vêm de fora de casa, ter o hipoclorito aqui boa ali na porta de casa para limpar o sapato, tentar entrar sem sapato, Uhum. sempre com álcool gel, usando máscara. Se você é a pessoa fora daquele ambiente familiar, tu vai prestar o serviço sempre de máscara, sempre com álcool gel, sempre limpando bem os aparelhos, tudo que vai ser usado. Isso é muito importante, né? E a gestante sempre vê bem qual que é a instituição que aceita hoje a presença de a doula ou até do acompanhante. Algumas instituições estão aceitando acompanhante só no momento do parto e do nascimento e após, não. Sim. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que ver bem certinho, porque não é problema da pessoa pegar, mas é o Uhum. tirar o caso do hospital e levar para a comunidade de novo. Então, sempre tentar Exato. escolher hospitais que têm menos internação clínica, se você é um pré-natal de baixo risco, não necessita de um, né? E as pacientes com parto em casa também, as equipes que prestam esse atendimento, sempre, sempre, sempre vai ter todo o cuidado, né? Máscara, a parte de álcool gel, tudo isso daí. E Uhum. claro que parir, gestar nessa época é sempre uma ansiedade, mas a gente tem que pensar que essas gestantes de hoje estão trazendo o nosso futuro, né? Estão deixando o nosso futuro. Então, estão carregando toda aquela esperança de um mundo melhor. Então, tentar Uhum. pensar coisas positivas que nessa hora pode dar certo. Uhum. Perfeito. E também o papel desses profissionais, eu acho que na preparação, né, doutor Nelson, porque já que a gente está tendo essa situação, né, de não conseguir acompanhar talvez a gestante lá dentro da instituição, lógico que esse cuidado, essa prevenção é certo e a gente não tá, não, ninguém, né, tá dizendo que não é isso, né, mas que antes, então, que a preparação, que a informação, que o empoderamento da mulher, né, que esse olhar para que a mulher é capaz de parir, né, que ela vai estar sendo bem assistida dentro da, né, da instituição também. Então, fortalecer isso para a mulher que está indo para o hospital parir, para ela se sentir segura e para ela alcançar o parto dela, né, para ela não se sentir desamparada, né, porque a gente prepara o solo antes, né, digamos assim. Eu trabalho, olhando para o trabalho da doula, é preparar o solo para a plantinha nascer, né? Então, preparar muito bem, pôr muito insumo nesse solo para que essa mãe vá segura para o parto, né? Que ela chegue na instituição sabendo que o que está acontecendo com ela é daquela forma, que ela vai estar se sentindo segura porque ela já recebeu informação suficiente, que o médico dela está ali, ou que o médico que vai atender ela vai ter todos os cuidados que ela precisa, né? Então, deixar as mães seguras hoje é o papel, acho que
principal, né, dos profissionais dessa equipe multidisciplinar, principalmente da doula, né, mas que essa equipe toda tem essa função nessa situação atual, né, preparar bem a mãe para que ela se sinta segura, já que lá dentro da instituição ela vai estar sendo amparada tecnicamente, claro, com esse olhar, né, de carinho e atenção da equipe, mas que ela pode, né, sentir necessidade, talvez, daquele olhar que ela criou um vínculo com a doula, né, que ela criou um vínculo com alguém antes, e aí isso vai fazendo o parto acontecer, né? Preparar bem o solo, colocar os insumos, deixar a gestante preparada, né? Eu acho que esse é o principal papel da equipe técnica antes, nesse momento, né? E depois, nos outros momentos, também continua sendo isso, né? Mas que a gente tem mais liberdade para atuar, né? Sem dúvidas. A função de todos esses profissionais é da segurança gestante. Porque quem pare é a gestante, é a mulher. O médico não faz parto, ninguém faz parto. A gente assiste o parto. Então é sempre importante. Eu vou até mandar um abraço, que teve alguns comentários, um abraço para a Karine lá de Erechim, que foi minha paciente, né? Teve um parto muito bonito. A Jaque, que fez um parto pélvico, o primeiro dela foi comigo, e o segundo a gente fez, ela teve domiciliar, também 2 partos lindos. E a Isa, a gente falou também de educador físico, tem a Isa, né? Que é personal, que também ajuda bastante. Então, um Que abraço para teve um essas parto mães. lindo também. Teve um parto lindo, né? Ela sempre faz eu fazer uns agachamentos a mais. É, eu também tô pagando aquelas 49 horas até hoje, viu? Até hoje. Ó, já cansei de pagar essas horas aí, ela não me desiste. Então, doutor, tem aqui mais algumas perguntinhas que vieram lá no Insta e eu vou trazer então para atender, né, o pessoal que deixou e a gente vai Claro. tentando responder. Mas o pessoal aqui, online agora, tiver pergunta, coloca aqui pra gente, né, que a gente tem um tempinho aí, dá para responder bastante coisa ainda. Ó, médicos, enfermeiras, doulas, é importante ter todos. Essa equipe precisa ser completa, né? Sim. Por que é importante ter todos? É pela experiência no parto. Ah, doutor, mas o custo? Sem dúvidas, tem um custo. São todos profissionais que estudaram e mantêm uma educação continuada. Mas, bem, é importante que você tenha todos. Todos são cruciais nessa caminhada, né? Tanto a médica, quanto a enfermeira, quanto a doula, quanto a fisioterapia, todo esse pessoal. Porque muitas vezes as pacientes querem o parto, muitas vezes elas desejam o parto, mas elas têm que saber que parto não se faz também, não se assiste sozinho e entender que ela precisa de muito apoio, né? Como médico, é importante que tenha os outros profissionais para esse suporte também, né? Até para que ela se sinta amparada. Mas sim, é importante a presença de todos, desde do, do enfermeiro obstétrico, desde a doula, desde o médico, tudo. Por quê? Ah, mas eu vou no hospital que já tem uma enfermeira lá, não vai entrar minha enfermeira obstétrica, mas ela vai te ajudar toda a parte em casa e ela vai te dar uma segurança de tu ir para o hospital o mais perto de ganhar possível, né? E ela também vai te dar a parte da amamentação, que eu sempre falo para todos os gestantes, parir é muito mais tranquilo do que amamentar, porque o parto A ponta do iceberg. é a ponta do iceberg. Sem dúvida. Então, é importante esses profissionais que a gente pensa sempre assim, uma enfermeira obstétrica que está falando de parto, pensar no parto, nasceu, tá. Não é bem assim. A enfermeira obstétrica, ela vai fazer, tanto a enfermeira obstétrica quanto a doula, uma assistência na amamentação muito importante mesmo. Então, sim, é importante que você tenha uma equipe multidisciplinar, que isso vai ser crucial no teu resultado e vai ser crucial na tua experiência ao nascimento. Aqui tem uma pergunta que já foi respondida agora, junto com essa mesmo, né? Que se eu contratar um médico, eu preciso de uma enfermeira, né? Então, como o doutor já falou, a importância de todos, né?
A gente não substitui ninguém, né? Então, enfermeira não substitui médico, doula não substitui enfermeira, enfim, né? Cada um tem a sua responsabilidade, né? Dentro desse processo, né? Sem dúvidas, a gente é uma equipe, né? É como Exato. assim, como num time de futebol, tu tira o lateral, tu Falando pode. de futebol, não vai entender É, nada. não, mas como em qualquer equipe, você tira o resultado pode ser prejudicado. Então, claro que a gente sempre sempre coloca isso para a gestante, que é muito importante ela ter todas as pessoas, porque quanto mais gente acolhendo ela, ela também vai se sentir melhor, mais segura, tudo isso. E assim, e as visões também, né, doutor? Então a gente olha assim, uma mulher, né, uma enfermeira obstétrica, no atendimento, ela tem uma visão daquele processo, ela vai trazer a visão dela. O obstetra vai trazer a visão dele, a doula vai trazer as informações que ela tem. Então, se você agregar tudo isso, né, é muita informação e muita coisa que você vai construindo, que você vai trazendo para o seu parto e construindo esse processo, né? Então, eu acho que todo mundo tem, né, esse papel e tem que ser olhado com atenção para esses profissionais, porque são importantes, né? E cada um dentro do seu papel, com a sua importância, né? E tem outra perguntinha aqui. Por que é importante ter uma equipe de parto? Essa também, né? Eu acho que, mas se o doutor quiser discorrer um pouquinho mais sobre ela, né? Ah, sim, é importante a equipe de parto por esse mesmo motivo, porque você vai ter todos os teus desejos, ah, tudo que você desejou na tua gestação para aquele momento, a gente vai tentar realizar, né? Uhum, E vai ter mais pessoas que vai te ajudar nesse momento, né? Como a gente falou, a gente assiste o parto, a gente ajuda aquela mulher a parir. Então, quanto mais pessoas te ajudando, né, vai ser melhor. Então, essa é a principal importância. A importância é na diminuição do índice de cesariana, que diminui muito com uma equipe multiprofissional, a diminuição do uhum, apigar baixo, o apigar sempre é melhor, a diminuição do, da experiência negativa ao nascimento. Então, tudo isso é de uma equipe de parto, uma equipe multidisciplinar. Então, você vai uhum, ter uma melhor experiência no nascimento, o teu neném vai nascer melhor, tu vai ter uma melhor amamentação, tu vai ter uma experiência mais positiva ao nascimento. Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente fala em equipe de parto, a gente, como foi que a Chay colocou? É um valor, não é preço, é o valor daquele momento. Aquele momento é único para você, para a gestante. E aquele momento é único para nós. Se você tiver um outro filho com a mesma equipe, vai ser totalmente diferente, totalmente né? diferente. Então, por isso é importante a equipe de parto, por isso que cada peça é muito bom. Cada peça ela tem Uhum, a sua importância, né? Cada peça vai ter uma função em toda essa roda gigante. exato. E aqui tem, deixa eu ver, tem mais uma última pergunta. Sou eu que escolho os profissionais ou precisa ser a equipe que já atua com o médico, né? Essa é uma pergunta, eu acho que bem. É bem importante. Olha, Uhum, tudo vem da conversa. Tem médicos que têm a sua própria equipe, né? E trabalha com essa equipe. Você tem que chegar durante o teu pré-natal e conversar. Olha, eu tenho essa equipe, o senhor tem uma equipe de parto. Porque, lógico, sempre é mais importante você estar numa equipe em que todos falam a mesma língua. Né? Daqui a pouco uhum, você pega uma equipe de um lado, outra equipe de outro lado, pode ter conflito, né? Pode ter algum conflito de ideias. Não que uma equipe esteja errada, outra está certa. Não existe isso. São pontos de vista. Então, uhum, sempre é importante você ter uma equipe em que essa equipe já trabalhe com esse profissional ou que seja a equipe do teu profissional que está te assistindo. Isso é muito importante, por quê? Porque são equipes, né, que falam a mesma língua, que seguem o mesmo protocolo, tudo isso daí. entendi. E tem uma pergunta que foge um pouquinho do contexto, mas já que a gente está com tempo, então vamos, né? Vamos Aham. responder essa pergunta. Uma pergunta sobre partos após cesárea. Aqui em cima, deixa eu Sim. só perguntar, deixa eu só voltar ali atrás para ver qual que é a pergunta bem certinho. Aqui. Jesus, quem perguntou se conseguir.
Opa, voltou. Voltei. Quem Fica tranquilo. perguntou se conseguir me perguntar de novo ali, mas eu acredito que ela perguntou sobre a possibilidade de parto normal após 2 cesáreas ou mais cesáreas, né? Então, se o doutor puder falar um pouquinho para nós. Claro. Não, o parto vaginal pós-cesárea, né? O que a gente chama de VBAC, ele é importante, ele tem, por exemplo, como que eu vou te dizer? Ele é possível, né? Uhum, Você, mesmo com uma cesárea anterior ou com 2 cesarianas anteriores, ele é possível. Aumenta-se o risco de ruptura, né? De útero durante esse momento. Por isso que você tem que estar bem, sempre muito bem assistida. O parto vaginal após 2 cesarianas também ele pode ser feito. O índice é um pouco maior do que se tem uma cesariana só, mas você pode entrar em trabalho de parto, pode seguir. Tudo depende de como o teu organismo vai ser, presença de aderência ou não, como se esse nenê vai girar. Se as outras cesarianas foram por causas que foi mesmo causas obstétricas, sofrimento fetal, desproporção cefalopélvica, né? Tudo isso daí. Então é muito importante a, a uma avaliação geral, mas é uhum. possível ter partos normais após a cesariana, sim. Até após Que 2 cesarianas, após 3 cesarianas. Desde que a gente bacana. tenha um controle muito grande do batimento do nenê durante o trabalho de parto, essa gestante esteja em vigilância. Entendi. Então, eu tô aqui com o meu Instagram, acabou de aparecer uma perguntinha lá, né? Como é que tá o atendimento das equipes, né? Perdão, como que tá a questão para gestante ir para o hospital, né? Ela vai paramentada, como que ela não vai? Então, vamos dando linha aqui, respondendo essas perguntas, né? Mas É. se ela precisa ir de luva, de máscara, o De mar... acompanhante também, no caso de quem pode, né, dos hospitais que estão aceitando os acompanhantes e a doula, claro, a gente também, né, faz o uso dos EPIs, né, é, mas como que a gestante tem que ir para o hospital? isso. Máscara, luva não é necessário, mas a máscara sempre necessária, Uhum, até durante o período de parto, tá? Então, ela vai uhum, ficar com a máscara durante o trabalho de parto, né? E uhum, sempre com máscara as pessoas atendendo ela, uhum. né? Mas não Ok. precisa algo a mais, né? Não, né, só a máscara Uhum. mesmo, né, e os cuidados. A etiqueta Isso, da isso, e etiqueta respiratória. respiratória, né? Teve mais uma pergunta aqui no meio, mas eu não estou conseguindo achar. Tem bastante comentário, inclusive comentários do doutor ali, ó, É. de oi, de o melhor doutor, enfim, né? Que bom. Ali, eu não consigo achar. Bom, quem põe a pergunta ali, por favor, se puder repetir, que tem bastante comentário. Uhum. Tem até a Fer que está adorando as lives, amando as lives. Que bom, né? E é isso aí. O doutor tem mais alguma coisa para ir agregando sobre a equipe? Quiser falar, quiser trazer? Não, é sempre importante quando a paciente está fazendo pré-natal e a gente sempre fala, não é parto normal ou cesariana, é uma assistência humanizada. Existe tanto parto normal humanizado como parto cesariano também deve ser humanizado. Então, sempre Uhum, conversar com os profissionais envolvidos, como que vai ser o atendimento, desde o início, né? A paciente que uhum, deseja tentar um parto normal humanizado, né? Ver com a equipe que está uhum, atendendo o que ele acha do atendimento humanizado, como que é o atendimento humanizado, qual que é a visão de humanização que esse profissional tem. É muito uhum, importante porque o que, que pode acontecer? Você comprar gato por lebre, né? Tu querer ter uhum, assistência humanizada, tu colocar, confiar todo esse momento com todas as expectativas numa equipe que lá no final talvez não vai prestar a assistência que vai ser a desejada. Então sempre é exato. importante conversar muito bem com a equipe que está Uhum. assistindo, né? Buscar Conversar, informações, né? buscar informação, ler. É um momento que você estuda muito durante a gestação, né? É o momento mais lindo de qualquer família, né? Que é a chegada de uma nova vida, né?
Tem várias valores religiosos, culturais, que é a chegada de um nenê, né? É uma Sim. nova alma Uhum. encarnando, né? É tem Sim. várias situações, então é um futuro, uma plantinha que a gente coloca nesse mundo e que a gente tem que sempre ver que venha com muito amor, com muito acolhimento, e que essa mãe, que é uma mulher, às vezes, muitas vezes, não é que deixa de ser mulher, mas tem um título que é o Uhum. maior título do mundo, que é ser mãe, né? É E morte isso, e nascimento, né? e isso acontece na hora do nascimento. Uma hora tu tá lá com dor, outra hora tu tá com o neném no colo e tua vida mudou para sempre, né? Exatamente. E não só a vida Aí da veio mãe, uma né? É, Da mãe e do a muda, pai. muda a família toda, né? Do É, a pai. família toda, todinho. E ter essa assistência, né? Receber esse bebê com esse solo bem, né? Bem regado, bem, né? Protegido também é muito mais especial ainda, né? É, muito. Mas ali veio uma perguntinha se no parto domiciliar também precisa manter máscara, né? Durante todo o trabalho de parto, Sim. na gestante, no caso, né? É Uhum, porque, assim, o que, que pode acontecer, né? O coronavírus, o Covid, a maior parte das pessoas infectadas, né, elas são assintomáticas. Então, quando vem uhum, pessoas que é de um outro ambiente, é importante que usem a máscara, tanto a gestante quanto a equipe. A equipe, né, isso nem se discute, tem que usar máscara todo o tempo. E a gestante também. Apesar que a gente sabe que é difícil para respirar, muitas vezes trocar máscara, tudo isso daí. Mas que é crucial usar máscara 100% do tempo. Mesmo no parto domiciliar. uhum. É isso aí, então. Eu acho que a gente trouxe, então, né? A nossa intenção era falar sobre a equipe e a gente conseguiu, né, doutor? O Ah, pessoal tá aí aprovando. Quem acompanhou, a gente agradece muito a atenção, né? Eu agradeço mais uma vez, doutor Nelson, pela disponibilidade, né? Sempre nos acompanhando, sempre nos proporcionando, né, o seu apoio. E ao pessoal que acompanhou também, continue acompanhando as lives da Semana Municipal do Parto Humanizado. A gente vai encerrando por aqui, né? Deixando um abraço para vocês. ó, E um o Dr. abraço. Nelson, se quiser. Um abraço à distância, né? Não, E queria mandar um abraço a fica à vontade. todos que nos acompanharam e as gestantes agora que tenham esperança. É um momento passageiro e Uhum. vocês aproveitem que a maior dádiva que é ter um filho, né? Eu tenho a minha filha de 11 anos, que para mim ela é a coisa, minha maior Mas conquista é ela, né? Muito importante para mim não, e tudo. não vou falar de filho que eu vou chorar já, doutor. É, Ai, então, aproveitem esse momento. Claro que a gente fica com essa insegurança que tem um inimigo invisível, que a gestante é sim hoje grupo de risco do coronavírus. sim. Então, aproveitar esse momento com parcimônia, para unir a família, né? As pessoas do teu leito, que é da tua casa, né? Teu marido, se tiver outros filhos, se unir cada vez mais e ressignificar o, a família, ressignificar lar, tudo isso daí, Uhum. né? Que lindo. É isso mesmo. É o momento da gente aprender coisas novas, né? Com esse momento que a gente está tendo, com essa oportunidade de ficar mais em família, né? Resgatar esses momentos. Então, em resumo, equipe multidisciplinar, sim, é muito importante. Todos os profissionais são muito importantes e, de uma forma geral, busquem conhecer os profissionais, informações, leiam relatos, né, das gestantes que já ganharam seus bebês, procurem o Instagram dos profissionais, procurem informação. Se vocês tiverem dúvida, nos busquem. A gente está sempre disposto a responder, né, doutor Nelson? Claro, E pode mandar trazendo direct, informação. tudo, né? Isso, é isso mesmo. Manda lá pra gente, olha, tal profissional, o que que vocês, né? Não que a gente vai indicar dizer sim ou não, é bom ou é ruim, mas a gente vai dizer, vai, né? Busca se conhecer, conhecer essa pessoa, ver se você tem, né, afinidade
e confiar no trabalho dessa equipe que está aí, que a gente está sempre disposto a ajudar, né, doutor Nelson? É verdade. Estamos sempre aí para ajudar. Então, eu acho que terminamos aqui. E tem vários comentários lindos ali, depois a gente vai lendo. Muito obrigada pela parceria e até mais, então. A Tchauzinho, um gente abraço. encerra. Tchau. Até mais.